Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para mais uma aula de matemática. Como prometido, nós vamos ter que fazer algumas aulas, né, virtuais, por conta que o ano letivo, né, já está indo embora, né, pessoal? E nós precisamos aí concluir, o conteúdo, né, do livro didático. Então, algumas aulas nós vamos ter que fazer de forma presencial e as outras nós vamos ver, nós vamos, né, estar fazendo aí de forma presencial lá em sala de aula, tá, pessoal? O assunto de hoje que nós vamos abordar é a congruência de triângulos, ok, pessoal? Nós vamos começar aí da página 80 até a página 84, onde a gente depois, né, nós vamos fazer algumas atividades relacionadas a esse conteúdo, tá? Alguns exercícios, né, de onde eu vou estar utilizando aí esse conteúdo na resolução de questões. E assim, ó, vocês têm a opção, né, de ou acompanhar pelo manual de vocês aí, ou então acompanhar pelo slide aí, tá certo? Eu vou estar compartilhando agora com vocês aqui a tela. Terceira unidade, né? A terceira unidade já está aí, já as portas para encerrar, né, pessoal? E o tema de hoje é a congruência de triângulos. Hoje, dia 22/10 de 2023, ó. Congruência de triângulos. Figuras congruentes, né, pessoal? O que é uma figura congruente? Olha, para a gente entender o que é uma figura congruente, né, nós vamos aí estar observando essas figuras aí geométricas. Olha para essa figura, pessoal, aqui, ó, toda em vermelho, e olha para essa figura aqui toda de branco. Vamos tentar sobrepor a vermelha, ó, na branca. E aí o que que ele fez, ó? Pegou, fez a sobreposição, pegou a vermelha, colocou em cima da branca, e aqui você percebe que as duas, ó, se encaixaram perfeitamente. Ou seja, o mesmo tamanho que tem esse quadrado, tem esse, a mesma medida que tem esse triângulo, tem esse, e assim por diante. Ou seja, não tem medida aí diferente. Todas as medidas são o quê? Congruentes. Logo, eu posso dizer que a figura vermelha, ela é o quê? Congruente à figura branca. Ok, pessoal? Uma vez que ela se sobrepõe perfeitamente, sem distorções, sem falhas, tá, pessoal? Então, trata-se de figuras congruentes. Isso é o básico que você tem que saber do que são figuras congruentes. Eu posso dizer que são figuras com mesmas dimensões, são figuras com ângulos iguais, com lados iguais, tá, pessoal? E aí, vocês notaram, né? Vamos baixar aqui, ó. Vocês notaram que as duas figuras, quando sobrepostas, né, elas coincidem exatamente. Quando isso acontece, de duas figuras se coincidirem, né, nós vamos dizer que elas são figuras congruentes, tá? O mesmo ocorre com polígonos. Ou seja, dois polígonos, né, com o mesmo número de lados são congruentes quando podemos sobrepor um ao outro exatamente e fazendo, né, com que eles se coincidam. Lógico, né, pessoal? A primeira coisa que você tem que observar é que se a quantidade de lados é igual. E aqui você consegue perceber que a quantidade de lados são iguais, uma vez que a quantidade de ângulos é a mesma. Então, se eu tiver 5 ângulos, consequentemente eu vou ter também 5 lados, ok? Então aqui ele coloca que esse lado, olha, esse lado aqui é congruente a esse, ó, da mesma forma que esse aqui, ó, é congruente a esse e também correspondente. Quando a gente falar de congruência, vocês vão entender também que existe uma correspondência entre esses lados ou entre esses ângulos. Então, olha só, aqui o lado que tem dois tracinhos é correspondente a esse que tem dois tracinhos. Por quê? Tem a mesma medida. Eu não posso dizer que 2 aqui, ó, é congruente a 1. Você consegue ver que tem diferença entre eles. Então tem que ser lado correspondente com lado correspondente. 3, ó, congruente a 3 aqui, 3 tracinhos, 3 tracinhos. Isso aí ele utiliza já para te dar uma dica, né?
do que vai ser correspondente a o quê. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes ele pode colocar para você se orientar através de um ângulo, né? Através de um ângulo adjacente ou através de um ângulo oposto, tá? Então, isso vai depender muito da situação problema. Mas aqui ele está usando 3 tracinhos para indicar que esse lado aqui corresponde a esse. Ele usa 4 aqui para dizer que esse aqui, ó, corresponde a esse. E por aí vai. Os polígonos representados, eles se sobrepõem exatamente, então, logo, eles são o quê? Congruentes, apresentam lados com mesma identificação, né? Congruentes e também ângulos de mesma cor congruentes, né? Eu não falei sobre a cor dos ângulos, mas esse aqui azulzinho, ó, é congruente a esse aqui azul, esse aqui é congruente a esse, ó, esse congruente a esse e esse congruente a esse aqui, ó. Por último, esse congruente a esse. Então, lógico que se você sobrepor essa figura número 1, ó, na figura número 2, elas vão se encaixar, né? Elas vão se sobrepor uma à outra tranquilamente, tá certo? E isso aí é o que vocês podem entender sobre figuras congruentes, ok? Vão ter ângulos e lados correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida. Agora nós vamos falar sobre triângulos congruentes, está lá na página 81. Então, para isso, nós vamos considerar aí esses 2 triângulos. O primeiro triângulo tem vértices A, B e C, e o segundo tem vértices MNP. E aí, pessoal, ele coloca aí o seguinte, olha só, nesses triângulos, nós temos, e vocês vão acompanhando a leitura do slide e vão percebendo também o que está escrito aí. O ângulo de A, aí eu vou circular aqui o ângulo de A, é congruente ao ângulo de M. Perceberam que para representar o ângulo de A ele fez um risquinho, ó, e para representar o ângulo de M ele também fez outro risquinho, então um risquinho, um risquinho. Então são ângulos correspondentes. O ângulo de B tem 2 tracinhos. É congruente ao ângulo de N, que também tem 2 tracinhos. Então eles têm a mesma medida, ou seja, eles são correspondentes. Depois, o ângulo de C, 3 tracinhos, ó, 1, 2, 3, é congruente a P. 1, 2, 3. Então, se C é congruente a P, então eu posso dizer que C é correspondente a P. Ok, pessoal? E também, vamos agora em relação aos lados. Olha o que ele coloca aí. BC, o lado BC, para representar lado, ele põe o B e o C maiúsculo com a barra em cima, ok? Então, olha só, BC é congruente a quem? A NP. Por quê? Um tracinho ele usou aqui, e aqui também ele usa um tracinho, certo? E aí depois ele põe AC, 2, é congruente a quem? A PM. Ó, PM ou MP na ordem, né? Então, 2, 2, lados correspondentes. E aqui ele coloca, ó, 3 tracinhos, ou seja, AB congruente a MN. Olha só, 3 e 3, para indicar que aquele lado lá, ó, esse lado aqui é correspondente a esse. E é óbvio, pessoal, eu não posso dizer que AB, olha, é congruente a PN. Não tem condições de eu dizer isso, porque são lados totalmente diferentes um do outro, tá? Então, eu pego lado igual com lado igual, lado correspondente com lado correspondente. Mesma medida com mesma medida, tá ok? Então, isso aí é para você notar que esse triângulo, olha, vamos notar aí. Então, para você notar que 2 triângulos, né, eles são congruentes quando tem os lados e os ângulos correspondentes. Então, vamos observar aí de novo os mesmos triângulos de lá, o ABC e o MNP. Então, A é congruente a M, nós já vimos isso no outro slide. B é congruente a N e eu tenho C congruente, né, a P. Da mesma forma, BC congruente aí a NP, tá? Ele coloca aqui também AB congruente a MN e AC congruente a MP.
certo, pessoal? Então, com certeza, eu vou dizer que o triângulo ABC, olha aqui, é o quê? Congruente, aqui é o símbolo de congruência. Vocês vão sempre utilizar esse símbolo, a congruência, um símbolo de igual com um tio aqui em cima, ó, isso é congruência, para dizer que essas figuras elas se sobrepõem exatamente, tá? Então, como todos os lados correspondentes e todos os ângulos correspondentes são congruentes, logo os triângulos ABC e MNP são também congruentes, tá certo, pessoal? Simples assim. Agora nós vamos estar avaliando aí alguns casos de congruência aí de triângulos, tá? Para isso, pessoal, nós vamos observar os 6 elementos de um triângulo, que são o quê? Os 3 lados que ele possui e os 3 ângulos que ele possui, tá? Essas condições são chamadas de casos de congruência de triângulos. Então, nós vamos avaliar os 3 ângulos e os 3 lados que esse triângulo possui, tá? E aí, para a gente entender com qual caso que eu vou avaliar, né, um par aí de triângulos. Ou seja, para mim fazer uma avaliação, pessoal, de casos de congruência de triângulos, eu preciso ter 2 triângulos para me avaliar, né, qual é o caso que eu estou tendo ali. Então, veja bem, ó, o primeiro caso é o caso lado, lado, lado. É o caso em que os 3 lados são congruentes. É aqui ele colocou, ó, o lado BC tem um tracinho e o NP um tracinho. Então, BC é congruente a NP. Tranquilo. Colocou 2 tracinhos para AC, colocou 2 tracinhos para MP. Então, esse aqui, esse AC, é correspondente a MP, ou seja, tem a mesma medida. Da mesma forma que ele coloca aqui esse 3 aqui, para indicar que AB é congruente a MN. Ora, se 3 lados são correspondentes e são congruentes, então ele será, eles dois, né, serão congruentes pelo caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. Beleza? Então, se os 3 lados forem congruentes, correspondentes e congruentes, né, ele será classificado no primeiro caso, que é lado, lado e lado, tá? Ainda nós temos aí o segundo caso, que é o caso lado, ângulo, lado. Ok, pessoal? Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, são congruentes 2 triângulos que possuem 2 lados e o ângulo compreendido entre esses lados correspondentes e congruentes. Muita atenção. Eu tenho aqui, ó, o lado AB e eu tenho aqui o lado BC. Quem é que está no meio entre os 2 lados é o ângulo B. Eu tenho aqui o lado MN e eu tenho aqui o NP. Quem está no meio? O ângulo de N. Quando isso acontece, eu vou ter o caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Ok, pessoal? Então, ele colocou aí, ó, que AB é congruente a MN, então é correspondente, ó. E ele colocou o ângulo B congruente ao ângulo de N, então são correspondentes. E ele colocou aqui que BC é congruente, BC é congruente a NP, ou seja, são correspondentes. Então, com toda certeza, eu posso dizer que esses 2 triângulos, olha só, são congruentes. Então, o triângulo, ele usa o triângulozinho, o símbolo do triângulo ABC, é o quê? Congruente ao triângulo, ele escreve aí, ó, triângulo MNP. Esse é o segundo caso. Tem que ter um ângulo no meio e os 2 lados lá correspondentes, ok, pessoal? Terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo, é o caso ala, né? Eu posso ler assim, ala. São congruentes 2 triângulos que possuem 2 ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes são congruentes. Olha aqui, pessoal, ângulo de B, 2 tracinhos, ângulo de N, 2 tracinhos, ângulo de C, 3, ângulo de P, 3. Quem está no meio? Esse lado, esse lado. Quem está no meio aqui, BC. Quem está no meio aqui, NP. Então, por essa razão, eu vou ter 2 ângulos correspondentes, tá?
e o lado está no meio. Observa que é ALA, então ângulo, lado no meio, ângulo, ângulo, lado no meio, ângulo. Certinho? Não é difícil você identificar. É só ter atenção. E aí o ângulo de B é congruente ao ângulo de N, o ângulo de C é congruente ao ângulo de P, tá? E o lado BC é correspondente ao lado NP. Então, por essa razão, posso dizer e afirmar com certeza que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Tá certo, pessoal? Ainda, nós temos aí o quarto caso a ser observado, que é o caso lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Agora sim, como é que é isso? Olha só. Lado, é aqui eu estou avaliando esse primeiro triângulo aqui, o lado é BC. Aí ele fala, ângulo adjacente. Eu posso entender adjacente com quem está do lado. Quem está do lado desse izinho aqui é o ângulo de B, ok? E quem é oposto ao lado BC é o ângulo de A. Ok, pessoal? Ou então eu posso dizer assim, ó, que o segmento BC é o que ajuda a formar o ângulo de B aqui. Então, eu posso dizer que B é que é o adjacente, tá certo? Posso entender também como do lado. Fica até mais fácil eu entender assim que adjacente do lado, né? Então, quem está do lado desse tracinho I é o ângulo de B. E quem é oposto a I é o ângulo de A. Mesma coisa aqui, ó. Quem está do lado desse tracinho aqui é quem? O ângulo de N. E quem é oposto a esse tracinho, ó, é M. Tá certo? Então, quando isso acontecer, você vai ter o quarto caso, que é lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, tá? Beleza, esse é o quarto caso. Agora, olha só, casos de congruência nos triângulos retângulos. É importante, antes de eu falar qualquer coisa, a gente entender algumas partes aí, ó, algumas características do triângulo retângulo, tá certo, pessoal? Então, olha aí, já vimos que um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno reto, ou seja, de 90 graus, e ainda no triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. Nós vamos ver isso aqui, ó, que esse ângulo aqui, que é o de 90 graus, ó, ele imediatamente aqui ele é oposto a esse lado BC. Então, quando isso acontece do ângulo de 90 graus ser oposto a qualquer lado, eu vou chamar esse lado de hipotenusa. Então, esse aqui, ó, chama-se hipotenusa. E aí eu tenho que os lados que ajudam a formar esse ângulo de 90 graus, que é o AC e o AB, serão os meus catetos. Ok, pessoal? Então, vou ter dois catetos e a hipotenusa. Como é que eu diferencio? Cateto ajuda a formar ângulo de 90 graus. Hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus, ok? E em qualquer triângulo retângulo, eu vou ter aquela medida lá de 90 graus, que eu já pintei ela lá para vocês, ó. E os demais ângulos, o ângulo de C e o ângulo de B, serão todos menores do que 90 graus. Isso ele coloca aqui para vocês. E aí vocês também já têm consciência disso. Se um ângulo é 90 graus, eu não posso ter outro de 90, né? Eu não posso. Eu vou ter um de 90 e os demais serão menores do que 90, tá certo? E aí, olha mais aqui, ó. São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos, respectivamente, congruentes. Aqui você já consegue ver, ó, que o ângulo de A é 90 graus, o de B também, o de M, perdão, também é. Então, são o quê, ó? Correspondentes. Aqui eu tenho que A até B tem três tracinhos, M até N também tem três tracinhos. Então, são o quê? Correspondentes. E eu tenho aqui BC congruente, ó, a NP, correspondentes. Ou seja, hipotenusa, hipotenusa. Então, são o quê? Correspondentes. Logo, com certeza, eu posso dizer que esse triângulo ABC aqui, número 1, ele é congruente a esse MNP número 2. Tá certo, pessoal? Por essa razão. Porque eu tenho dois ângulos aí, ó,
Quer dizer, eu tenho um ângulo correspondente e congruente, que é o de 90 graus. Se são dois triângulos retângulos, é claro que eles vão ter essa característica de ter os dois ângulos de 90 graus congruentes. Isso é óbvio. Os dois são retos, ou seja, os dois são triângulos retângulos. Então, claro que esse ângulo de A aqui é congruente a esse de M. E aqui eu tenho os dois lados que ele colocou para a gente aí, ó, que é a hipotenusa e um dos catetos. Ó, a hipotenusa oposta, ó, a M oposta a A, então é correspondente, e aqui esse cateto é correspondente a esse outro cateto. Tá, pessoal? Então, são congruentes por esta razão. Tá certo, gente? E aqui ele traz uma questãozinha simples aí, ó, de uma aplicação em uma situação problema em que eu posso utilizar aí os casos aí de congruência de triângulos. Primeiro, ele destacou aí que esse lado aqui, AB, está escrito lá na figura AB, olha só, A até B, é duas barrinhas. Ó, pessoal, isso aqui é paralela. Paralelo, né? Então, o lado AB é paralelo ao lado que DE. Ok, pessoal? Paralelo ao lado DE. E C, aí eu vou botar um pontinho aqui em C, ó, é o ponto médio de AD, ou seja, ele divide de A até D ao meio. Então, se ele divide ao meio, eu vou ter uma medida igual para cada lado. Ok, pessoal? Eu vou ter uma medida igual para cada lado. Então, eu posso dizer com toda certeza que de A até C é igual de C até D, uma vez que eu dividi ao meio. Então, ficou partes iguais. Ok? Então, ele pede para você determinar aí, nesse caso aqui, ó, o X e o Y. E aí, para isso, você vai pegar as mesmas falas que eu disse anteriormente. Você vai pegar lado correspondente com lado correspondente. Antes dele achar x e y, ele destaca mais algumas coisas aí embaixo. Ó. Como C é o ponto médio de AD, então ele está dizendo que AC é congruente a CD. Como eu falei, se eu estou dividindo o segmento na metade, aqui em C, eu vou ter lados iguais. Então, AC daqui até aqui é congruente a CD daqui até aqui, certo? Aí ele colocou aí. Como o ângulo de C e o ângulo de C serve tanto para esse triângulo 1 como para esse triângulo 2, ó. E quando eu tenho também que essa reta passou por aqui, ó, e essa passou por aqui, cruzou nesse ponto, eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse, ó. Então, deixa eu só desenhar aqui de novo aqui, ó, com uma cor diferente aqui. Esse ângulo aqui, ó, vai ser congruente a esse, ó. Tem a mesma medida, tá? Pelo critério dos ângulos opostos pelo vértice, uma vez que as retas se cruzaram em determinado ponto, tá? Então, eles são congruentes. E ainda, então, vamos comparar os triângulos ABC, né, agora, e o DEC. Então, olha aí. Ficou esses dois ângulos aqui, ó, que são opostos pelo vértice. Então, querendo ou não, eles são de mesma medida, são congruentes, ok? E ainda eu tenho aqui que esse lado aqui, ó, é congruente a esse pelo fato de que dividiu o segmento de A até D ao meio. Então, esse lado foi igual a esse, congruente. Então, eu já observei aqui que é um ângulo, já observei um lado, e eu tenho aqui mais um ângulo de 60 graus aqui, outro ângulo. Então, qual é o caso de congruência dessa figura? É o caso ALA. Ok, pessoal? O caso ângulo, lado, ângulo. Certo, gente? O caso ângulo, lado, ângulo é o terceiro caso, tá, pessoal? Tá certo? Agora, como é que eu faço para achar o x e o y? Veja bem. Primeira coisa, o ângulo de 60 graus aqui, ó, ele é oposto a esse lado onde tem o y. Eu sempre me oriento para as letras. Então, ó, quem é oposto a y é 60. Então, quem vai ser oposto a esse 60 aqui do outro triângulo vai ser o 7. Então, 7 é correspondente a y. Aí você escreve que y vale 7, certo? E o x, o lado de B até A ou de A até B,
Quem é o oposto? O ângulo aqui, ó, oposto pelo vértice é o C. Então, X é correspondente a quem? A 5, porque esse ângulo aqui, ó, que é OPV, leva para 5. Então, X é igual a 5. Ou seja, eu tenho que pegar lado correspondente com lado correspondente, tá certo, pessoal? Então, X vale 5 e Y vale 7 nesse caso, tá bom?